Não tem iPad aqui em cima hoje, né? Estão notando alguma coisa diferente? Tem Bíblia, serve? Meu nome é Thiago, sou pastor aqui na Multi. Se você está aqui pela primeira vez no auditório, eu quero te dar as boas-vindas. Mais do que isso, eu quero receber as pessoas que estão com a gente na transmissão. E queria te convidar a dar um forte aplauso para a gente sinalizar nossa gratidão, nossa alegria por aqueles que estão conectados com a gente, à distância. Sabe, as redes sociais da igreja, nos últimos meses, estavam num movimento muito normal, comum, para uma igreja do tamanho da Multi. Mas nos últimos 20 dias, a gente viu Deus começar a fazer coisas muito especiais. E o alcance daquilo que tem sido gerado aqui, no auditório, às vezes para 60 pessoas, 70, 80, às vezes envolvendo as crianças, começou a alcançar milhares de pessoas. Isso me assusta. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, a minha situação como pastor era um pouco diferente de outros pastores que fizeram teologia comigo na época do seminário. Porque na época que eu estava no seminário, eu não estava como seminarista, eu estava cursando teologia e servindo na igreja. E os meus colegas estavam estudando teologia, mas servindo como seminaristas na igreja e pregando, exercitando tudo aquilo que eles estavam aprendendo. E no meu caso, eu fui parar numa salinha e eu comecei a editar sermões de outras pessoas. Eu passei anos editando sermões de outras pessoas e não subindo para pregar. Salvo algumas exceções que meu pai às vezes gerava algumas oportunidades malucas para mim no grupo de jovens, e eu ia lá e eu ia pregar. Mas a primeira vez que eu preguei de verdade um sermão assim completo foi quando a gente iniciou a plantação da Igreja Multi, no meio da pandemia. E eu lembro de tremer, que nem um bambu. Já sou magrinho, mas eu tremia porque eu olhava para a câmera e eu pensava: meu Deus, o primeiro sermão que eu vou pregar valendo está registrado. E Deus tem feito coisas tão bonitas no nosso meio. Ontem a gente teve um movimento aqui na Multi que alegrou muito o nosso coração. E sabe, parece que está tudo interligado. Algumas coisas novas florescendo, pessoas chegando. De repente as nossas redes sociais começam a ter um alcance diferente. Pessoas enviando comentários, interagindo com a gente de um jeito profundo, confessando medos, pedindo oração, se identificando com aquilo que a gente está colocando nas redes sociais. E aí surge a Rebeca. Ela é missionária, ela mora atualmente no Reino Unido, e ela veio passar um tempo aqui no Brasil para organizar a documentação dela e voltar para lá depois. E a gente teve um bate-papo. Ela serve na igreja local dela com um projeto de comunicação. Cara, Deus começou a mover algo novo através de um café que a gente tomou, eu, a Rebeca e a Aline. E muita coisa começou a acontecer e de repente a gente estava aqui ontem numa imersão de comunicação para inspirar igrejas, para equipar igrejas, para gerar conexões com outras igrejas. Sabe quantas igrejas tinham aqui dentro ontem, representadas, que fizeram inscrição? Mais de 10 igrejas. 5 cidades diferentes. A gente passou a manhã junto aqui. Um clima de alegria, de expectativa. Os voluntários da Multi servindo as pessoas que estavam chegando. Um café gostoso lá no espaço de conexão. Ah, como eu sou grato pelo cafezinho no espaço de conexão. E eu saí daqui com o coração transbordando e ao mesmo tempo não acreditando em tudo que a gente viveu. Pra vocês terem uma ideia, o objetivo era fazer um treinamento com pessoas e inspirar pessoas. Teve voluntário da Multi que no final me chamou para uma conversa, a gente gastou um tempo trocando ideia, falando: cara, foi para muito além do que eu esperava.
Cristo aqueceu o meu coração, eu senti vida. A gente está falando de rede social. E eu voltei para casa com o coração transbordando, pensando no nosso final de semana, pensando na série de mensagens que a gente está desenvolvendo, cartas da igreja. E eu lembro de começar a chorar ali no carro, falando com a Aline: essa foi a igreja que a gente viu lá atrás, pela fé. Essa foi a multi que a gente imaginou pela fé. E eu pensei: Jesus, não para o que o Senhor está fazendo, não deixa a gente atrapalhar. Porque eu acredito que a gente está só no começo. Eu acredito que Jesus está começando a movimentar a igreja de um jeito harmonioso, e tem coisas novas para surgir por aí. E eu estou meio assim hoje, choroso, meio contemplativo, não só por causa da imersão, é o todo. Eu realmente acredito que Deus está fazendo algo novo. E a minha dúvida era: e aí, eu sigo com a série Cartas da Igreja? Ou eu compartilho o que está no meu coração? A gente tem uma celebração normal, ou a gente tem um tempo especial para celebrar o que Jesus fez, e talvez um momento para a gente ser desafiado de uma forma profunda, mas quebrando o rito, quebrando talvez a liturgia? Eu liguei para o João, falei: João, cara, meu coração está incendiado, estou transbordando de expectativa por amanhã, e pensando o que fazer com essa série de mensagens, porque eu acredito que a gente deve continuar estudando o que nós estamos estudando, mas eu creio que Deus tem oportunidades novas para amanhã. Você ora comigo? João orou comigo, uma oração rápida de algumas horas talvez, e a gente pediu para Deus ir movendo as coisas e confirmando no nosso coração a maneira adequada de conduzir essa celebração. E pela manhã eu recebi mensagens muito especiais, pessoas orando por mim, que não sabiam de nada que estava no meu coração e no coração do João. E nós tomamos a decisão de quebrar a rotina hoje. Vocês estão animados? Essa série Cartas da Igreja começou com uma indagação: o que será que Jesus teria a dizer sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa vida? Se Jesus fosse fazer uma review da multi, da nossa comunidade, da nossa igreja, o que Jesus diria? E para pensar sobre o que Jesus tem a dizer, a gente começou a estudar o livro de Apocalipse. Se está aqui pela primeira vez, não precisa ficar com medo não vai ter teoria da conspiração. A maneira saudável de ler Apocalipse é a maneira que revela para a gente uma referência do que Jesus tem a dizer, sobre como a gente deve viver no tempo que a gente vive, e uma perspectiva que pode alinhar a nossa postura no tempo em que nós estamos inseridos, no contexto em que nós estamos inseridos. Apocalipse tem tudo a ver com isso. É uma revelação, é uma carta que contém várias cartas pequenininhas que visam comunicar uma referência segura para nós e alinhar a nossa perspectiva para que a nossa postura diante do tempo que a gente vive seja mais assertiva, para que algo novo possa florescer mesmo no meio do caos, mesmo no meio de ambientes improváveis. Apocalipse tem tudo a ver com isso. Enquanto a gente planejava a série, estourou a guerra em Israel. Aí que começaram a usar Apocalipse nas redes sociais para muitas teorias da conspiração. E eu pensei: que ótima oportunidade, é isso mesmo, nós vamos estudar Apocalipse. E a gente já trilhou um caminho significativo. Nós começamos a estudar a primeira carta, que está contida na introdução de Apocalipse. Jesus tendo algo a dizer numa carta enviada para uma igreja real, mas uma carta que contém verdades atemporais e que, portanto, apresenta para a gente fundamentos inegociáveis. E Jesus vai enviando outras cartas
E hoje nós vamos olhar para a quinta carta. Uma carta que foi enviada para uma igreja chamada Sardes, porque ela estava na cidade de Sardes, na Ásia Menor. Se a gente fosse pensar na Ásia, e na localização de Sardes, hoje a gente teria que imaginar a Turquia. E essa é uma carta que, para além de informativa, ela nos desafia a pensar em aspectos profundos e práticos sobre que tipo de fé a gente tem, que tipo de vida, que tipo de igreja a gente é, e como é que tudo que a gente é e tudo que a gente faz pode ser sustentado. É uma carta profunda. E Apocalipse vai trazer uma expressão recorrente que a gente viu em várias cartas até agora e que de fato está presente no capítulo 3, no versículo 6. Você pode ler comigo? Vamos de novo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a ideia dessas cartas não é apresentar informações para que a gente possa ouvir como apreciadores, como quem está ouvindo um belo de um acorde agora do Davi, compondo tudo que eu estou falando, trazendo beleza para esse momento. Mas Jesus não tinha essa expectativa de escrever coisas bonitas ou revelar coisas para que João organizasse tudo isso e enviasse para as igrejas para que elas ficassem impressionadas com a poesia, impressionadas com a sabedoria ou com as descrições sobre Jesus. O ouvir aqui que Jesus espera não é um ouvir como quem aprecia, mas é como quem acolhe uma instrução. E eu me lembrei da minha época no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu lembro que não havia vaga no período da manhã. Eu sempre estudei de manhã. Me colocaram à tarde. E aí eu fui estudar à tarde. E sabe o que eu gostei pra caramba? Dava pra jogar LOL a madrugada inteira. Achou que eu ia falar que eu estava lendo a Bíblia de madrugada? E eu fui me acostumando com essa rotina. Muito fácil, eu acordava à tarde, tomava um cafezinho, ia para a escola, e de repente falaram assim: olha, conseguimos uma vaga para você de manhã. Minha mãe pediu para, dar um jeito aí que esse menino tem que estudar de manhã. Fui remanejar de novo, comecei a estudar de manhã, mas sabe o que aconteceu? Eu tive uma dificuldade absurda para acordar. E às vezes eu ia para a escola de corpo presente, mas com o intelecto totalmente ausente. E eu tenho algumas memórias nesse período de adaptação em que a professora estava dando instrução e eu estava tentando segurar a minha cabeça, apoiando na mesa, e às vezes eu escorregava e tentava prestar atenção de novo, e o sono ia me derrubando, de repente eu abaixava a cabeça e me entregava. E eu era o menino mais franzino da sala. Veja só, que revelação profunda. Com a cabeça baixa na mesa, o que geralmente acontecia é que a turma se movimentava para tirar uma onda. E a professora falando, de repente, acorda, Tiago! A molecada batia na mesa com força, eu tomava aquele susto, acordava, a professora percebia que eu estava dormindo, e aquela confusão. E eu fiquei pensando em tudo que a gente já ouviu, tudo que a gente já conversou sobre Apocalipse até aqui. Essa série ainda tem mais uma jornada pela frente, são 7 cartas. E assim como cada carta que Jesus escreveu mostra uma realidade plural em cada igreja, pessoas que estão atentas, ouvindo, pessoas que estão dormindo, cochilando. Talvez você está lutando agora com foco.
pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo no meio da igreja, mas estão no meio da igreja, pessoas que não acreditam em nada, mas estão vivendo dentro da igreja e corrompendo outras pessoas. Eu pensei, qual a chance da nossa igreja não ser parecida com as igrejas que receberam esse tipo de review? E a chance é muito baixa. Entre nós tem uma pluralidade de gente, graças a Deus por isso. Mas a pergunta que eu tenho para você é: tu está acordado? Você está ouvindo como quem acolhe instrução à medida que a gente expõe a palavra de Deus, à medida que a gente estuda a palavra de Deus? Ou será que tu está acordando no susto? Ou será que você está só apreciando tudo que a gente está compartilhando? E eu comecei a pensar, Jesus, que carta a Multi receberia? Porque não tem como não me colocar nesse lugar de reflexão. Eu estou lendo várias cartas que eu creio que foram enviadas para igrejas reais, e eu comecei a pensar, o que Jesus gostaria de falar para a Multi? E a minha oração é para que a gente tenha ouvidos para ouvir hoje, e a gente possa aprender com a igreja de Sardes, porque nós vamos ter ceia daqui a pouco, e a nossa ceia não vai ser como nos últimos domingos, ela vai ser muito especial, mas guarda aí com você a ansiedade e a expectativa. Quero te convidar a ler comigo a carta que foi escrita para Sardes. Olha só, Apocalipse capítulo 3, se você tiver Bíblia aí na sua casa, está acompanhando a transmissão, você pode acompanhar a leitura em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 1 a 6, quem está aqui no auditório, se tiver Bíblia, quiser grifar, quiser anotar ou acompanhar na projeção, fica à vontade. Olha só, escreva essa carta ao anjo, ao líder da igreja, que é um símbolo, ok? Ao responsável da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas você está o quê? Morto. Desperte, acorde, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Para pensar nisso aqui. O Jesus amoroso, manso, humilde está dizendo, olha, as suas ações, o que vocês estão fazendo não atende aos requisitos que eu tenho. Jesus tem algo a dizer para essa igreja. Lembre-se do que você ouviu e no que você acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, agarre-se a isso com firmeza, mas arrependa-se. Se não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. E aí ele vai dizer que existiam algumas pessoas em Sardes. Existiam algumas pessoas nessa comunidade que não tinham manchado as suas roupas. Aqui uma linguagem poética. Pessoas que ainda não tinham se contaminado ou sido corrompidas. Algumas, mas haviam outras, uma totalidade da comunidade, dentro da totalidade da comunidade, outras pessoas que estavam com as suas vestes manchadas. Há alguns em Sardes que não mancharam as suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Olha que lindo. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e eu confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. E aí o texto, ele vai terminar dizendo a mesma coisa que nós lemos no início: quem tem ouvidos,
para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante porque todas as cartas que a gente estudou até agora começam com Jesus se apresentando. Jesus sempre se apresenta nessas cartas de uma maneira específica que tem uma relação direta com o contexto e com a condição da igreja que ele está falando, a que ele está se referindo. E nessa apresentação específica, Jesus ele se intitula como aquele que tem 7 espíritos. 7 espíritos, olha só, você pode ler comigo? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa 7 espíritos de Deus e 7 estrelas. O que isso significa? Jesus está se apresentando como aquele que detém a totalidade do direito de transbordar vida. Jesus é aquele que está em comunhão perfeita com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E não só em comunhão perfeita, o Espírito Santo, dentro daquilo que a gente estabelece como a doutrina da Trindade, ele está submetido a Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo submetidos em amor um ao outro, numa relação perfeita. E o Espírito Santo, ele é sinônimo de vida nas Escrituras, um sopro de vida. E Jesus está falando para essa igreja: olha, antes de vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, lembrem-se, eu sou aquele que tem os 7 espíritos. O 7 aqui é um número que fala sobre uma totalidade. Toda fonte de vida, tudo que vocês precisam está nas minhas mãos. Eu sou aquele que tem a plenitude, a totalidade, a perfeição. Eu tenho toda a autoridade, tenho toda a comunhão com o Espírito Santo, e eu posso enviar o Espírito Santo, eu posso manifestar a presença de Deus no meio daqueles que estão com fome, com sede e que estão necessitados de vida. Eu sou aquele que tem vida para transbordar sobre vocês, igreja Sardes. João 15, 26 deixa isso muito claro no Evangelho de João. Jesus é aquele que envia o Espírito Santo, é aquele que move, é aquele que despeja vida sobre os que creem. Jesus é aquele que, através do Espírito Santo, que permeia toda a realidade da criação, não como uma força, mas como uma pessoa, ele é aquele que sonda o íntimo dos nossos corações e de cada contexto representado nesse auditório aqui agora, assim como ele sondou o contexto e as necessidades da igreja de Sardes. Porque Deus vê não como o homem vê, Deus vê no mais profundo, e Jesus está dizendo: olha, eu não tenho só a plenitude do Espírito, a plenitude da vida para transbordar sobre vocês, eu tenho as 7 estrelas na minha mão. E a gente viu nas últimas cartas que nós estudamos que a estrela tem relação aqui com a liderança da igreja. Jesus está dizendo: olha, eu sondo a realidade da liderança de cada igreja, eu estou no meio das igrejas, eu estou no meio daqueles que creem, e olha, eu sondo, porque o Espírito Santo sonda o íntimo do coração de cada pessoa, crendo ela ou não, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. E eu não estou falando num aspecto financeiro apenas, Deus sabe o que está quebrado em cada coração, em cada relação, o que está incompleto. E Jesus se apresenta assim para essa igreja: antes de vocês ouvirem qualquer coisa, lembrem-se, eu é que detenho a vida que vocês precisam, eu é que posso transbordar de uma hora para outra esperança, novos começos. De uma hora para outra eu posso fazer as coisas que estavam paradas se movimentarem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou aquele que detém a autoridade de transbordar vida sobre aqueles que estão necessitados e conscientes de que precisam de Deus. Ele se apresenta assim. E por que ele se apresenta assim? Porque a igreja de Sardes era uma igreja que estava localizada numa cidade que tinha um passado glorioso, uma cidade próspera demais, uma cidade que estava crescendo em pleno desenvolvimento.
A história da igreja de Sardes tem tudo a ver com a história da cidade de Sardes, porque a igreja de Sardes também cresceu, se desenvolveu e tinha um passado muito legal e interessante, mas Jesus está se apresentando e dizendo: eu tenho vida para vocês. A cidade de Sardes, ela ficava numa região fortificada, então pensa num lugar propício para vencer qualquer tipo de invasão. A cidade de Sardes, ela colecionava inúmeras vitórias sobre tentativas de invasão. Ninguém ousava escalar os muros, as muralhas, as fortalezas dessa cidade. E por muito tempo Sardes foi invicta. Era uma cidade que estava segura, de que podia se defender e que não precisava de nada nem de ninguém. Eles estavam num lugar muito confortável. E aí Jesus aparece para essa igreja, que está localizada nessa cidade, que tinha esse passado glorioso, uma igreja grande, bonita, cheia de estrutura, e ele diz: eu é que tenho a vida, na minha mão está a vida, eu é que detenho a autoridade de transbordar e de oferecer a vida que vocês precisam. É curiosa essa apresentação, se você pensar que a cidade de Sardes era uma cidade segura de si mesma, e que a igreja de Sardes também acompanhava essa mesma cultura. Eles se achavam autossuficientes, as coisas estavam funcionando. Só que Jesus, ele vai fazer um exame da igreja, e vai dizer para a igreja de Sardes que ele fez o exame. Olha comigo o versículo 1 e 2, lê comigo: eu sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto, desperte. E aí, o que mais? Eu fiz um exame de tudo que vocês fazem. Eu olhei para tudo que vocês estão produzindo, cada ministério da igreja. Imagina Jesus fazendo um raio-x da Multi. Olha, eu sondei o Kids, eu sondei o espaço de conexão, eu sondei os grupos pequenos da igreja, eu olhei cada cantinho de tudo que vocês são, de tudo que vocês fazem. E olha, eu tenho uma notícia para vocês, não muito legal. Vocês não atendem os requisitos mínimos, vocês não têm o selo do Inmetro. Jesus olhou tudo, e ele falou: vocês não atendem os requisitos mínimos. É difícil imaginar Jesus falando isso, porque o tipo de teologia, o tipo de ensino que a gente tem no tempo que a gente está vivendo, usa e abusa das escrituras para que a gente tire um recorte legal para confortar o nosso coração e para nos trazer paz, uma justificativa às vezes superficial para tudo que está errado na nossa vida, e que Jesus na verdade tem a intenção de mexer. A igreja de Sardes, ela era grande, ela tinha boa reputação. O texto diz: olha, todo mundo acha que essa igreja está viva. É uma igreja grande, é uma igreja que tem muitas atividades, muitos ministérios. Todo mundo que pensa na igreja de Sardes imagina: é lá que eu quero criar os meus filhos. É muito fácil às vezes a gente ler a Bíblia e a gente pensar: ah, naquela época eu não ia achar que a igreja de Sardes era artificial. Ou, melhor, o contrário, naquela época eu teria a intuição necessária, sabe? Eu não ia cair no papo dessa igreja não. E Jesus está falando aqui de uma realidade que não era óbvia para ninguém naquele tempo. Jesus está dizendo: olha, vocês têm fama de estar vivos, vocês têm fama e boa reputação. Sardes tinha carisma, tinha atividades, tinha opções maravilhosas, tinha gente engajada num movimento muito legal. Mas Jesus está dizendo: apesar do carisma, apesar da fama, apesar das oportunidades, apesar da estrutura, vocês não têm vida.
É uma igreja artificial que está crescendo e galgando o território na base da força do braço, dos recursos, comprando, avançando. E Jesus está dizendo: vocês estão crescendo e se desenvolvendo, mas vocês estão mortos. A cidade de Sardes experimentou o seu auge no século V. E a igreja, quando ela foi plantada lá, ela também atingiu o seu auge. E esse auge, ele é descrito aqui. Vocês têm boa reputação. Sabe o que é interessante? A excelência, o dinheiro, a estrutura engana muita gente. Tem um teólogo que, quando ele vai comentar essa carta de Sardes, ele diz: imagine o seguinte, se essa igreja não tinha vida, não importa o que você tentar adicionar nessa equação, se ela não tinha vida, não interessa se a música era boa. Se a igreja não tinha vida, não interessa se a identidade visual da igreja era bonita. Se a igreja não tinha vida, não interessa se a igreja tinha um lugar amplo e propício para ela crescer e se desenvolver. Se a igreja não tinha vida, não significa nada ter um aroma gostoso quando você entra pela recepção. Se a igreja não tinha vida, você poderia tentar colocar qualquer coisa na equação, e Jesus diria: não é suficiente. E esse teólogo vai provocar a nossa imaginação no comentário, dizendo assim: imagine um funeral. Você descobre que alguém está morto. Não importa em que capela vai acontecer a celebração fúnebre, a pessoa está morta. Não importa se vão colocar flores enormes como uma homenagem, a pessoa está morta. Não vai mudar o fato da pessoa ter morrido, de ter ausência de vida ali. Pode ter música boa, pode ter uma iluminação propícia, velas, você pode colocar qualquer coisa numa celebração fúnebre, não resolve a falta de vida. Você concorda comigo? Imagina que você está indo para uma celebração fúnebre e você pensa: não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar Beatles, porque aí vai animar e o defunto vai levantar. Não faz sentido, nada que você coloque na equação resolve o problema principal. Jesus está dizendo: falta vida, vocês são uma igreja artificial. E essa imagem do caixão mexeu comigo. E eu pensei: nós vamos fazer uma celebração fúnebre na Multi hoje. Se nós não tivermos vida entre nós, não importa quantas luzes a gente tenha, se a gente não tiver vida que vem de Jesus Cristo de Nazaré, não interessa se a cadeira é confortável ou deixa de ser. Se a gente não tiver vida de verdade, se a gente não tiver autenticidade na nossa igreja, não interessa se nós temos um espaço amplo para as crianças, porque está faltando o principal. E a nossa expectativa é: nós queremos vida. Nós não queremos só avançar de qualquer jeito, sermos influentes, aumentar o nosso alcance na rede social, às custas daquilo que é principal. Nós queremos vida, nós precisamos de vida. E Jesus está dizendo com essa igreja aqui, que é grande, estruturada: vocês precisam de vida. E eu fico pensando o quão verdade é isso para nós hoje. Talvez tenham pessoas aqui no auditório que, por virem na igreja domingo após domingo, imaginam que estão vivas. Talvez pessoas entre nós que até estão vivas, mas estão na CTI, estão respirando por aparelho. Se o pastor não mandar uma mensagem durante a semana, dá ruim, dá piripaque. E Jesus está falando: olha, no meio de vocês, nessa igreja em Sardes, tem gente que está morto e tem gente que está na CTI. Está faltando vida, está faltando vigor, está faltando aquilo que há de mais primordial numa relação com Deus: vida. E Jesus fala: a vida está nas minhas mãos e vocês podem receber. Vem a má notícia primeiro: vocês estão mortos, mas olha, a vida está nas minhas mãos e eu tenho a autoridade de oferecer essa vida para vocês.
Vocês têm fome e sede de receber vida das mãos de Jesus? E aí Jesus vai dizer: vocês precisam ser despertos. Vocês precisam ser despertos. O versículo 3 deixa isso claro. Aqui tem muitos imperativos. Vocês precisam ser despertos. O versículo 3 diz: desperte, fortaleça o pouco que resta. Desperte, fortaleça, pois até mesmo isso está quase morto. Desperte, desperte. E o texto vai estabelecer para a gente que esse movimento de ser desperto passa por se lembrar daquilo que eles creram, daquilo que eles receberam no início. O versículo 3 vai colocar esse imperativo: vocês precisam se lembrar. E aqui é um imperativo, é uma orientação. Olha, não há vida longe da palavra de Deus. Não há vida longe das instruções que estão aqui, porque essas palavras apontam para Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida que Jesus tem para oferecer, ela emana da palavra de Deus. E qual é o pulo do gato? Muita gente lê a Bíblia como quem aprecia a Bíblia. Muita gente decora versículos. Muita gente tenta aprender e aprofundar o seu intelecto para compreender o contexto em que as cartas foram escritas. Tudo isso é extraordinário, mas não é exatamente o que nós mais. Jesus está dizendo: você precisa se lembrar e se agarrar à palavra. Vocês se desviaram da palavra, e vocês precisam abraçar a palavra de Deus como quem está acolhendo as instruções da palavra de Deus e submetendo a palavra de Deus para que a vida possa florescer. Eu tenho a vida, mas eu não vou despejar a vida se vocês não estiverem aqui, grudados na palavra. E eu sei que entre nós, em muitas igrejas, há um risco gigantesco das pessoas estarem enganadas, porque conhecem isso aqui. E talvez se elas fossem receber uma carta de Jesus, Jesus diria: vocês têm fama de crente, mas tem cheirinho de inferno. Vocês estão chamuscados. O problema da igreja de Sardes é que não havia santidade. E qual é a explicação para a falta de santidade? Santidade não é perfeição. Santidade é viver submetido à palavra de Deus. Seguir a Jesus como quem está ouvindo instruções de um mestre. E a igreja de Sardes era autoconfiante, porque ela já tinha muitas coisas, ela já tinha muitos recursos. Então, aos poucos, ela foi deixando de lado isso aqui, mas de um jeito sutil. Eles ainda liam a Bíblia, mas eles não acolhiam a Bíblia como um livro de instrução, que aponta para a vida autêntica. E a igreja vai se corrompendo e vai achando que está tudo bem, porque as coisas estão funcionando, a estrutura empolga, a música agrada, o lugar é legal, o cheiro do café levanta até defunto. Brincadeira. E aí Jesus vai olhar para essa igreja e vai dizer: vocês têm carisma, vocês têm gente talentosa, mas entre vocês tem gente morta, tem gente na CTI, e eu é que tenho a vida para transbordar sobre vocês, e essa vida, ela é transbordante por meio da ação do Espírito Santo. E aí eu pensei ontem: do que adianta eu encher de informação na quinta carta que nós vamos estudar, que nós estamos refletindo aqui, se o Espírito de Deus não se mover entre nós? Nós precisamos de vida. Dedique-se à palavra como você se dedica talvez ao seu Netflix. Dedique-se à palavra como você de fato se dedica ao seu trabalho. Abrace, agarra a palavra de Deus, medita nela de manhã, de tarde, de noite, mas como quem está acolhendo instruções e se submetendo, e que não usa a Bíblia, recortando ela, pegando algumas coisas e dizendo: isso aqui é legal, isso me conforta, isso aqui eu não concordo muito bem, vamos virar a página. Como quem às vezes pega provérbios, tem um monte de coach financeiro
que abre a Bíblia em Provérbios e oferece muita sabedoria fazendo live e vende curso na internet com base em Provérbios. Mas sabe o que é interessante? Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você pode acumular muito insight lendo Provérbios, mas é a relação com Deus que produz o início da sabedoria. E Jesus está dizendo, vocês precisam se dedicar à palavra, como quem quer nutrir uma relação comigo, um relacionamento. Vocês estão precisando de vida. E eu pensei, como pastor, eu não consigo fazer um raio-x igual a Jesus. Graças a Deus, senão eu ia ficar louco. Imagina, eu tendo noção de todos os pensamentos. Jesus, os meus já me complicam. Mas eu pensei, na Multi, nós estamos numa jornada de plantação. Tem gente que se converteu agora, tem gente que está ouvindo o Evangelho, tem gente que está decidindo se crê, se não crê, pensando, tem curiosos no nosso meio, tem gente servindo, gente talentosa, carismática, e a pergunta que fica é: quantos de nós tem fome da palavra de Deus, como quem está precisando buscar vida? Quantos de nós tem fome e intenção de pegar a palavra e se agarrar a ela? É óbvio que nem toda a nossa comunidade desfruta disso. Toda igreja que cresce passa por esses processos. E eu creio que hoje à noite a palavra de Jesus para nós como igreja é para o próximo nível, para a próxima estação da igreja. Não dá para a gente atravessar essa estação sem fome e sede da palavra, que a Multi seja vista, que você que está aqui talvez pela primeira vez, saia daqui, sabe, encorajado a descobrir a vida que está aqui, você se agarre a isso, e a gente seja uma igreja, uma comunidade guiada pela vida que flui da palavra de Deus. Mas não é só isso. Jesus vai dizer que essa igreja não tinha só que se dedicar à palavra. Essa igreja precisava se dedicar à vigilância. Se dedicar à vigilância. E é interessante porque Jesus fala assim, ó: eu sou como o ladrão da noite. Se você não vigiar, eu vou chegar no horário que você não imagina. Olha que comparação estranha. É óbvio que Jesus não é o ladrão, mas ele está estabelecendo aqui uma analogia que a igreja de Sardes, ela compreendia. Porque a cidade de Sardes, ela era imbatível até certo ponto. Quando ela ficou muito autoconfiante, o rei Ciro, ele invadiu a cidade. Alguns soldados descobriram uma vulnerabilidade nos muros, que já não eram nem vigiados. Autoconfiança, orgulho, nós temos tudo que nós precisamos, nós estamos aqui nesse lugar alto. E Jesus fala: olha, se vocês não vigiarem, eu virei como ladrão. E essa imagem para aquelas pessoas era muito fresca. Caramba, a nossa cidade foi invadida no momento em que nós não esperávamos, porque nós não estávamos vigiando nada mais. Então as ciladas, as tentações, os pecados, eles estavam invadindo também a igreja de Sardes, porque não havia mais vigilância. Fomos salvos, Jesus é amor, Deus é amor, está tudo certo. E Jesus está dizendo: não, vocês estão na CTI, vocês precisam de vida. Sabe o que é o interessante? Depois que o rei Ciro invadiu Sardes, passam-se uns 200, quase 300 anos, e um outro homem, Antíoco Epifânio, 218 a.C., ele invade Sardes de novo, do mesmo jeito. E aí eu pensei, cara, errar é humano, mas persistir no erro é o que, gente? É um sinal de orgulho. A gente completa, é burrice. Mas Jesus diz: gente orgulhosa, gente que se acha autossuficiente, não vigia. Deixou de se preocupar com aquilo que era prioritário. E aí, a minha pergunta para você hoje, ela é muito simples. Você está acordado? Sério mesmo?
Você está acordado? Você tem ouvido as palavras de Jesus? Não só nas últimas celebrações, mas hoje você está aqui pela primeira vez, conectado com a gente pela transmissão. Você consegue afirmar, cara, eu estou atento, eu estou acordado, eu estou vivo, eu estou reagindo à voz de Jesus? Ou será que você está anestesiado? Ou será que você entrou numa zona de conforto em que você aprecia as coisas que acontecem aqui na Multi? Ou até mesmo você despreza? Porque o orgulho faz isso. O orgulho te coloca nesse lugar de autossuficiência, e você começa a olhar para as coisas que são oferecidas como se tivesse a opção de escolher algumas coisas e rejeitar outras. Jesus, ele é intencional de lembrar Sardes das suas fragilidades, das suas necessidades. Essa igreja precisava de vida, e eu tenho certeza que a Multi precisa de vida, porque eu preciso de vigor, eu preciso de vida. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós, para que através de nós os frutos sejam duradouros. Sardes era uma igreja que estava presa na glória do passado, nas coisas legais que os seus pais e os seus avós tinham feito, e o mesmo se aplicava a toda a cidade estava confortável, porque tinha um passado legal, e Jesus está dizendo, vocês estão olhando para o passado satisfeitos, vocês estão confortáveis, mas o hoje está precisando de vida. Se vocês não cuidarem do jardim, dos relacionamentos de vocês, da igreja de vocês, vocês vão ver a morte vai imperar no meio dessa comunidade. São más notícias, mas Jesus diz, eu sou aquele que tem a vida. E mais do que isso, Jesus provavelmente esperava que a igreja de Sardes se lembrasse de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele teve uma experiência com Deus no Antigo Testamento extraordinária. Deus mostrou para ele, não foi um auditório morto, foi um vale morto, ossos secos, já não tinha carne, já não tinha nervo, nada. E nessa experiência que o profeta Ezequiel teve com Deus, ele ouviu a voz dizendo, Ezequiel, pode alguma coisa que está dormindo, ou mais do que isso, pode alguma coisa que está morta, voltar à vida? E o profeta Ezequiel, ele vai registrar isso, eu não sei, o Senhor é que sabe, porque aos olhos humanos, nós podemos reconhecer que aquilo que está morto, muitas vezes desperta em nós o ceticismo, a desesperança, o desespero, a sensação de que não dá para romper e vencer pecados que nos escravizam há muito tempo. E Deus provoca o profeta e fala assim, vai lá, tu acha que dá para esses ossos voltarem à vida ou não? E o profeta diz, o Senhor sabe. E Deus diz, então profetiza. E o que é o profetizar? Lance a palavra, pregue a palavra, compartilhe a palavra e veja o que acontece. E o vale foi tomado de vida. O vale é tomado de vida e o impossível se torna realidade. Jesus não quer lembrar só as fragilidades que você tem, as suas necessidades. Ele quer te lembrar nessa noite as possibilidades que Ele tem de fazer com que aquilo que está dormente, aquilo que talvez esteja quase morto, e aquilo que está morto, voltar à vida. E eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de relação com Deus, vida abundante em propósito, fidelidade apesar dos resultados. O Espírito Santo empodera homens e mulheres para se dedicar à palavra, para vigiar e cuidar, cultivar da vida, dos relacionamentos da igreja e avançar na história que Deus tem para esses homens, para essas mulheres. E é interessante porque quando a gente olha para o versículo 5, o versículo 5 vai dar uma orientação para a igreja, com base numa promessa. O vitorioso, aquele que ouvir as minhas palavras, aquele que se lembrar da palavra, aquele que agarrar a palavra, aquele que vigiar, que avançar em direção ao futuro que eu tenho, aquele que for vitorioso nisso, ou seja, aquele que for fiel, não aquele que for perfeito, aquele que for fiel até o final,
Será revestido de branco, terá uma nova identidade, e eu jamais apagarei o nome dessa pessoa do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos, que essa pessoa tem um relacionamento comigo, que essa pessoa pertence a mim, porque essa pessoa está viva. E qual é o grande desfecho dessa pequena reflexão? Muitos de nós estamos satisfeitos com a medida de vida que nós temos. A igreja de Sardes estava satisfeita com o passado dela, com o que ela já tinha feito para Jesus lá atrás, mas estava fechada para o novo de Deus, para os novos capítulos. Era uma igreja que estava completamente fechada a uma dedicação a Deus, visando uma glória futura. Assim como a cidade de Sardes estava satisfeita com a glória do passado, a igreja de Sardes também estava estagnada no presente, porque ela estava satisfeita com a medida daquilo que Deus tinha feito no passado. E Jesus vai dizer: dedique-se à palavra, a vida vai começar a fluir. Agarre-se à palavra. Não seja enganado por falsos pastores ou profetas nas redes sociais, por mais cheirosos e fofinhos que eles sejam, por mais voz mansa que eles tenham. Agarre-se à palavra, seja vigilante, cuide da sua vida, lute contra os pecados que corrompem as suas relações e o seu propósito. E mais do que isso, dedique-se a uma glória futura. Pense naquilo que eu tenho prometido para aquele que crer e permanecer até o fim. E sabe, na Multi, nós falamos com muita frequência, para além da nossa missão, que é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, nós temos uma causa. Qual é a causa da Multi? A causa da Multi é alcançar as próximas gerações, é investir nas próximas gerações. O que isso significa na prática? Jesus nos chamou para a gente não se contentar com aquilo que a gente já viveu no passado, ou aquilo que a gente está vivendo agora. Jesus está te chamando para um relacionamento com Ele, no qual Ele deseja que haja uma vida transbordante, jorrando sobre as suas próximas gerações, sobre as nossas próximas gerações. É sobre os seus filhos, é sobre os seus netos. Pastor, eu estou só namorando. Começa a pensar nisso. Vai com calma. E eu pensei, diante de tudo que Deus está fazendo, qual a palavra adequada para esse final de semana? Multi. Você que entrou aqui talvez pela primeira vez, todos nós, Jesus disse para a igreja de Sardes que tinha uma medida de amor transbordante, e que essa igreja estava conformada a uma medida superficial. Não se conformem com aquilo que você já tenha vivido com Deus. Multi, não se conforme com o que a gente fez nos últimos 3 anos. Deus tem coisas novas a realizar em vocês, através de nós. E se você está aqui pela primeira vez, talvez seja a oportunidade que Deus está te dando, de conceber que talvez você tenha buscado vida, abundância, ser preenchido em muitas fontes que se esgotam, mas a palavra de Deus diz que o amor dele dura para sempre. Salmo 116 diz: o amor de Deus dura para sempre. E eu posso dizer para vocês, sou um cara imperfeito e improvável, com muita coisa para ser trabalhada, mas eu bebi dessa água da vida. Eu experimentei vida transbordante. Quando eu me converti aos 15 anos de idade, um adolescente que cai ao chão, consciente das suas fragilidades e necessidades, e diz: Jesus, é contigo agora, eu preciso do Senhor, eu te desejo. Jesus abriu os meus olhos, e eu tenho orado para que em celebrações como essa, eu veja de novo o que eu experimentei. Gente que não está preocupado com o volume do som, gente que não está preocupado com o boné do pastor, gente que não está distraído se tem alguém passando com o celular e filmando, mas gente que está em busca da fonte da vida,
gente que está decidida em querer compartilhar a palavra com outras pessoas. Multi, não brinque com o pecado, não brinque com a indiferença. Esposos, não sejam bruscos com as suas esposas, não sejam indiferentes e não justifiquem isso com a personalidade de vocês. Esposas, se submetam, amem os seus maridos como vocês amam a Cristo, sejam auxiliadoras. Filhos, orem pelos seus pais. A maioria dos filhos da Multi aqui não tem os pais convertidos, tem uma grande parte que está orando pela família. Não pare de orar, mas viva agarrado com a palavra, seja vigilante e se ofereça como ferramenta na mão de Deus, para que a sua família também possa experimentar da vida. Hoje nós vamos ceiar, e nós vamos nos despedir das pessoas que estão na transmissão de um jeito diferente hoje. Nós vamos nos despedir com a próxima canção, que está inspirada no texto de Ezequiel, que diz que Jesus pode fazer dos ossos secos homens e mulheres que compõem um exército. Nós vamos juntos celebrar, nós vamos cantar. Eu quero te inspirar, eu quero te encorajar a não cantar isso da boca para fora, a pedir: Jesus, aviva em mim a esperança, aviva em mim a entrega, a intenção, o desejo de me render e de seguir Jesus, não como quem aprecia a igreja, mas como quem é a igreja, como quem se responsabiliza pela igreja e pelas próximas gerações. Multi, tem vida. Vocês não têm ideia do que Deus pode fazer em 5 minutos, em 1 minuto. Casamentos mudam, relacionamentos são restaurados. Nós cremos num Cristo que reina, num Cristo que tem a palavra final, que está no controle da história e que enviou essas cartas com esse objetivo. Existe vida, não se conformem com menos. Não sejam indiferentes à vida. E é interessante, esses imperativos são imperativos mesmo. Jesus é quem tem a vida, mas Ele diz: vai lá, vamos reagir. Eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa cantar a próxima canção. Ao final, a nossa transmissão vai ser encerrada, e eu quero te convidar a conhecer o espaço das crianças hoje, o espaço das novas gerações da igreja. Nós vamos subir e nós vamos entrar lá no auditório do Kids. Nós vamos fazer a ceia junto. Pastor, é minha primeira vez aqui, eu não sei o que é a ceia. Não tem problema, sobe lá para observar, para conhecer o espaço. Nós vamos ter um momento lá de conclusão dessa celebração, e eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais no espaço das novas gerações do que Ele já fez aqui agora. Tira um tempo para orar e nós vamos celebrar juntos.